Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Joshua e hoje temos connosco mais um convidado. Antes de irmos ao convidado de hoje, relembrar para vocês subscreverem os canais do podcast, já sabem onde é que estão disponíveis, não vou continuar a ser chato com as redes, vocês já sabem, vários episódios já o disse. Vamos então ao que interessa. Hoje temos um convidado esse que é diferente, não é digamos, treinador ou preparador físico, é aquele que vai tratar aquele que nós às vezes damos cabo, entre aspas, que é o Daniel Moedas. O Daniel é fisioterapeuta. Daniel, muito obrigado pelo teu tempo, por teres aceito também aqui o convite. Gostava que numa primeira fase te apresentasses para quem nos está a ouvir. Claro, obrigado Diogo, antes de mais muito obrigado por me receberes aqui no podcast O Atleta Moderno, já acompanho há algum tempo e é um prazer agora estar aqui como teu convidado diretamente. Como tu disseste, sou fisioterapeuta, meu nome é Daniel Moedas e trabalho na Federação Portuguesa de Natação, acompanho a seleção júnior e absoluta / de elite diariamente, bem como agora num projeto internacional vou estar numa equipa denominada Energy Standard de Paris. E o meu papel, essencialmente, como tu disseste assim, é acertar e limar as arestas quando elas são esfoladas, entre aspas, pelo processo de treino. Mas sim, mais uma vez, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui hoje. Ora essa, obrigado eu. Antes de passarmos aqui ao nosso guião de hoje, queria que falasses um bocadinho, porque o Daniel não é um fisioterapeuta qualquer, é um fisioterapeuta que esteve presente nos Jogos Olímpicos deste ano. Muitos parabéns, Daniel. E gostava que explicasses um bocadinho como é que foi esse processo, a experiência nos Jogos Olímpicos, para quem nos está a ouvir. Sim, então o processo para os Jogos Olímpicos de Tóquio este ano foi peculiar. Digamos que até eu descrevo esta experiência foi um pouco agridoce, ou seja, porque infelizmente tive o prazer de me deslocar até Tóquio, mas tive muitos poucos dias em Tóquio, tive muito mais presente no estágio em Nagasaki, mas tive a felicidade de já ter um pequeno sabor do que é estar nos Jogos Olímpicos e sem dúvida ganhar muito mais motivação para estar em 2024, se tudo correr bem já nas condições normativas, sem qualquer tipo de pandemia, porque a própria experiência acaba por ser um pouco... a própria pandemia acabou por roubar um pouco a experiência de toda a gente que esteve envolvida nos Jogos Olímpicos, pelos motivos óbvios, mas sem dúvida que estar lá é estar num dos maiores palcos do mundo a nível do desporto de alto rendimento, do desporto no geral. Ver todos os atletas de diferentes modalidades, a organização, sem dúvida que o Japão, como país organizador, sem dúvida que dá sempre aquele step up, como nós sabemos que como mais ninguém provavelmente o Japão sabe fazer, até mesmo nas condições dadas, mas tudo, a organização, as estruturas desportivas, as condições para os atletas realizarem os campos de treino, de preparação, a adequação, o cuidado que eles tiveram, sem dúvida, às diferentes nacionalidades, ou seja, à sua cultura, à sua nutrição, sem dúvida que foram criadas todas as condições com o máximo rigor típico, que deveria ser típico do alto rendimento. Por isso, sem dúvida que foi das melhores experiências profissionais que eu pude ter, apesar de ter sido de curta duração, mas sem dúvida que acredito que levei de lá já uma bagagem muito boa e ferramentas que vou desenvolver e implementar para os próximos Jogos Olímpicos, para o próximo ciclo olímpico, que começa já brevemente, em setembro. Boa, claro que sim. Isto infelizmente a pandemia afeta muita coisa, não é? Principalmente o desporto, como ambos sabemos, mas pronto, foi curta, mas boa, é isso mesmo. Sem dúvida. Daniel, passando agora aqui um bocado àquilo que tu fazes, ou que tratas, digamos assim, o termo a lesão. Na tua opinião, achas que a lesão pode ser uma oportunidade para o atleta ver as coisas diferentes ou ver o processo de maneira diferente? Qual é que é a tua opinião sobre isto? Sim, sem dúvida. Aliás, eu costumo dizer que é inevitável quase pararmos no desporto com aquela moldura que é a lesão, ou seja, nenhum atleta, obviamente, gosta de estar lesionado, digamos assim. Contudo, sabemos que estar numa modalidade de alto rendimento estão expostos a estímulos que são, eu costumo brincar com eles, de sobre-humanos,
não é normativo estar exposto a uma carga tão grande, com um volume tão elevado e uma intensidade tão elevada, às vezes com períodos mínimos de recuperação. Por isso é quase que nós dizemos que é inevitável o período de lesão. Mas eu também dou sempre aquele mindset positivo, que acho que é muito importante e é um fator de prognóstico, na minha opinião, super positivo para a reabilitação, que é efetivamente uma oportunidade para a mudança. O processo de lesão, independentemente de como decorra, tem que existir sempre uma mudança, tem que existir sempre um output positivo de todo o processo. Por isso eu digo sempre aos atletas que tem que ser uma oportunidade para a mudança, por vários motivos. O primeiro, conseguimos estar num contexto fora daquele stress competitivo, ou seja, daquela pressão competitiva de estar sempre ao nosso melhor nível para competir, e a pressão social, a pressão psicológica e emocional de ter que dar aquele resultado, estar dependente de um resultado. Ou seja, quando nós nos encontramos num período de lesão, eu digo sempre que é ideal, paramos um pouco, analisamos, temos que ultrapassar a dor e a frustração, porque obviamente nunca é agradável mais uma vez estar lesionado, mas olhamos todo o que é aquele perfil que criamos do risco de lesão, ou seja, quais os fatores de risco já preponderantes, que muitos deles até puderam contribuir para esse momento de lesão agudo, mas é um perfeito momento para intervirmos nos diferentes fatores de riscos, de forma a que consigamos construir, ou seja, não só retornar o atleta à prática desportiva de forma segura e minimizando o risco de uma reincidiva, mas também combater todos os outros fatores de risco, toda a outra atmosfera envolvente do atleta que possa efetivamente estar a contribuir para essa mesma lesão, que provavelmente até teve bastante peso, digamos assim. E sem dúvida que outra questão que eu saliente sempre em todo o processo de reabilitação é a palavra que também hoje em dia já se fala muito, que é a resiliência, ou seja, a resiliência psicológica e emocional. Efetivamente a altura de parar e efetivamente também testar o quão o atleta está preparado para um fator de stress, ou seja, lidar com este tipo de stress, o qual não está sempre exposto, mas sem dúvida, de uma forma, infelizmente, por um vínculo negativo, é um treino extremamente estimulante para um construto de uma resiliência psicológica e emocional. Claro, excelente. E por vezes o atleta pode olhar também para outros fatores, né, que se calhar se não tivesse essa lesão não olhava, não é? Sim, sem dúvida, Joshua. Até mesmo para o vosso trabalho, mesmo a nível da preparação física, não só do treino específico da modalidade, é sempre um momento de comunicação muito exímio, muito produtivo mesmo, entre a reabilitação e também o fisioterapeuta e o preparador físico, neste caso, ou o gestor da performance, que nós falamos sempre é uma altura perfeita para o desenvolvimento e a manutenção de algumas qualidades físicas, que numa altura normativa de uma época desportiva não é permitido, ou seja, trabalhar, estou a falar, vamos dar aqui alguns exemplos, dentro ou fora da natação, melhorar os índices de força relativa, trabalhar mais em manifestações de força reativa ou de, enfim, um treino aeróbio ou mudanças de direções ou viragens, se estivermos a falar na água, ou melhorar o salto. São várias o tipo de qualidades físicas e o tipo de treino de skills específicos que nós podemos trabalhar neste período de reabilitação, sob lesão. Claro, exatamente. Às vezes é que temos um bocado os atletas têm um bocado aquela visão de, não, estou lesionado, então vou parar totalmente. Mas às vezes não é assim. Também cabe-nos a nós, não é? Educar os atletas nesse sentido. Também foi por isso que também quis tocar neste assunto. Daniel, já falaste aqui que a tua modalidade é a natação. Gostava também que falasses um bocadinho que lesões é que normalmente tu encontras na tua modalidade e quais é que são as suas assim, grandes causas. Sim, enfim, a natação, como para quem nos estiver a ouvir e não conheça tanto, é uma modalidade desportiva o qual está exposta a uma sobrecarga articular muito grande, ou seja, estamos a falar de atletas no masculino e no feminino que são expostos a treinos bidiários quase todos os dias, e tridiários, tivemos a incluir as sessões de treino de força e as sessões de mobilidade, que eu integro também como um tipo de treino e não só um complemento ao treino. Mas estamos a falar de atletas que geralmente passam cerca de 30 horas da semana dentro da água, mais
6 a 8, ou às vezes 10 horas numa sala de treino fora de água, ou seja, estamos a falar no final de uma semana, às vezes a bater nos 70 quilómetros por semana a nadar. Ou seja, se vocês pensarem, eu dou sempre este exemplo, às vezes até quando dou as minhas aulas, se vocês tiverem que estar no mesmo sítio de pé e tivermos que rodar o nosso ombro cerca de 10 mil vezes, ou de 10 a 15 mil vezes, imagina o stress que isso vai causar no vosso ombro, até se vão conseguir fazê-lo. E é mais ou menos o equiparado, para não dizer que um atleta de natação faz isso, e muito mais sobre a força do arrasto e para vencer a água, ok? Porque eles deslocam-se no meio aquático, que tem uma densidade, obviamente, muito diferente do que é o nosso trabalho cá fora no ar, digamos assim. Por isso, toda a lesão, maioritariamente, que nós encontramos na natação é por motivo de overuse, sobrecarga articular. Ou seja, não é muito raro nós lidarmos com lesões de origem traumática, se bem que elas existem sim na natação, nem que seja no contexto esportivo, ou seja, um atleta que escorrega no cais da piscina e cai sobre um pulso, ou realiza um mecanismo de uma entorse. Temos vários tipos de lesões traumáticas que podem acontecer também na natação, mas apesar de ser um percentual muito minor comparativamente às lesões resultantes de microtraumas, ou seja, do constante estímulo gradual que existe pelo treino de água. E é isso que acontece. Tanto que não existe um diagnóstico médico puro para uma patologia, apesar de nós, como nós atletas, somos expostos aos diferentes exames complementares de diagnóstico, ou seja, estamos a falar da sonografia, de um raio-x, de uma ressonância. Quando os atletas chegam até nós, ok, nós vamos encontrar uma terminologia vasta, desde a famosa tendinite, ou da mais atual tendinopatia, ou de algum estiramento ou ruptura de vários tendões pertencentes à coifa dos rotadores, ou até na longa porção do bicep, também é uma das lesões mais comuns, se estivermos a falar minuciosamente de diagnósticos médicos, ok? Mas o diagnóstico usado na natação pela funcionalidade, hoje em dia, e já é algo que existe estratificado mesmo na evidência, é o ombro do nadador. Isto é considerado ao dia de hoje um diagnóstico clínico. Porquê? Porque o ombro do nadador acaba por ser um conjunto de sinais e sintomas, e é isso que nos interessa enquanto fisioterapeuta, não é tratar a causa da lesão, ou seja, a patologia em si, mas como é que efetivamente a patologia se manifesta a nível de sinais e sintomas, como é que é incapacitante e como é que nós, fisioterapeutas, juntamente com toda a equipa multidisciplinar, muito importante, obviamente, podemos potenciar a funcionalidade do atleta, ok? E maioritariamente é este processo que nós vemos na natação. Muito bom, Daniel. Sim, senhor. Já tinha uma ideia, mas também para quem nos está a ouvir já conhece um bocadinho também a realidade da natação, que é a tua modalidade. Às vezes, lá está, não temos noção. Gostamos às vezes voltando um bocado atrás aos Jogos Olímpicos, gostamos de criticar um bocadinho, não é? Os nossos atletas, ou os atletas dos outros países, mas às vezes não temos noção do quão duro foi lá chegar, não é? Sim, sem dúvida. Tu ali estás num palco, e se estivermos a falar na natação, estamos a falar em provas que podem durar 20 segundos, a provas que podem durar, se formos para os 1500, 15, 16 minutos, ok? Mas estamos a falar de uma janela temporal muito pequena para aquilo que representa todo o trabalho que é feito durante 4, neste caso 5 anos, ok? É uma exposição muito grande, é como eu costumo dizer, a estímulos sobre-humanos, como disse no início. E a lesão muitas vezes decorre mesmo por isso, porque esses pequenos microtraumas vão surgindo, o onset muitas vezes é muito difícil o próprio atleta já diferenciar o que é uma dor de uma lesão do que é uma dor oriunda de um estímulo de treino normativo. Okay? Os atletas, principalmente de elite, que já têm nas suas costas, digamos assim, entre aspas, 10, 12, 15 anos de prática da modalidade esportiva, já têm muita dificuldade, às vezes, em diferenciar o que é o onset de uma nova patologia ou de um fator, um alerta, do que é mesmo uma dor oriunda de treino para eles normal. E é aí que muitas vezes este constante microtrauma com
dificuldade em definir o onset, ou seja, e então implementar uma estratégia de recuperação para o próprio tecido ter a capacidade regenerativa, vai causar que não exista basicamente essa capacidade gradual de regeneração tecidular, ou seja, basicamente estamos a criar um processo de apoptose onde basicamente temos uma degeneração e uma inflamação nos tecidos. E aí podemos sim desenvolver para uma lesão muito mais grave, e já estamos a falar aí de possíveis estiramentos miotendinosos, ou até mesmo descoaptamentos do tendão na cápsula articular, que também são comuns, e aí são lesões muito mais graves. Pois, acredito que sim. E então agora vamos àquela parte, aquela pergunta mágica que é sempre difícil, não é? Tanto para nós da minha área, das qualidades físicas, como para vocês, fisioterapeutas, que é o que é que tu normalmente recomendas para os atletas com quem trabalhas para tentar, lá está, reduzir esse risco de lesão, não é? Também, sendo muito overuse, é algo que é um bocado complicado, acredito que seja por rotinas diárias, mas diz-me tu, Daniel, como é que fazes essa gestão? Sim, a gestão aqui eu dou sempre também imaginarmos uma esfera e nós pomos várias substâncias lá e é um misto de várias coisas, ou seja, sem dúvida tem que existir primeiro, porque o primeiro fator de risco associado ao início de uma lesão é sem dúvida a técnica, ok? Ou seja, a técnica de nado. E aí, sem dúvida, que o treinador tem um papel muito fundamental. Nós, como fisioterapeutas, também temos que ser capazes de, através de... E aqui são instrumentos e são ferramentas e meios de avaliação. Não pensem por estarmos em alto rendimento, temos toda a melhor tecnologia XPTO, porque é uma realidade que não é real ao contexto nacional português. Mas através de vídeos, através de gravações do telemóvel, filmar em slow motion, criar pontos de referência e efetivamente fazer isto gradualmente ao longo do tempo para ter vários registros do atleta e da sua técnica de nado, de salto, de viragem, para quando efetivamente tivermos a notar algumas modificações já nesses diferentes pontos de referência, conseguimos identificar aqui alguns sinais de alerta. Isto, primeiro passo, se estivermos a falar do modelo nosso de avaliação de corrente prolongado no tempo. Outra estratégia, sem dúvida, que nós fazemos muitas vezes é a implementação de programas de aquecimento, aqui muito e programas de mobilidade, porque eu acredito que este estímulo tem que ser feito de uma maneira a consigamos estimular processos fisiológicos que simulem muito mais o que é a prática desportiva, ou seja, estimular o sistema simpático e não passar tanto, muitas vezes como alguns atletas ainda estão antes de entrar dentro da água, a alongar, a fazer aquelas estratégias de foam rolling, o que, apesar de toda a controvérsia, nada contra, principalmente se a percepção subjetiva de esforço aliviar, e se o atleta tiver uma percepção subjetiva de alívio, nós podemos, sem dúvida, e acho que é o nosso papel enquanto uma coletiva de profissionais, educar para os efeitos, mas também não acho que seja correto nós removermos ou privar o atleta de algo que lhe dê uma percepção de conforto, ok? Mas sem dúvida que essas estratégias passivas, se nós olharmos, estão a estimular mais um sistema parasimpático que não é nada semelhante àquilo que eles vão estar expostos breves momentos depois, neste caso na água, ok? Ou entre outro qualquer. Mas pronto, nós implementamos sem dúvida estes programas de aquecimento, de retorno à calma também no final, programas de mobilidade articular também. Usamos muito também as técnicas de controle respiratório, obviamente, porque a respiração dentro da água é algo que tem que ser muito eficiente, ok? E aqui até temos algumas técnicas de cinésio respiratória mesmo e de controle respiratório também, que muito específicas à fisioterapia, que nós podemos aplicar também dentro de uma sessão de mobilidade, fazer uma sessão de 40 minutos onde integramos várias modalidades terapêuticas. E que também nós fazemos isso no dia a dia aqui no nosso trabalho no Jamor, na Federação. Algo que é muito subjetivo, mas que é muito importante e que também o período de lesão às vezes é muito importante para desenvolver com os atletas, que é a consciencialização, ou seja, o inglês o awareness, ou seja, a capacidade que o atleta tem que ter no espaço, ou seja, nós aqui muitas vezes, existem muitos treinadores que executam esses drills, que é basicamente o nadador estar a nadar vendado, ou seja, com óculos escuros, para o nadador ter completa consciência de onde está, ou de onde é que a mão está no espaço, de onde é que o cotovelo está no espaço, de onde é que o ombro está no espaço, a rotação do tronco,
isso tudo, porque as pessoas não têm mesmo noção do quão preciso tem que ser um movimento de uma entrada na água ou de um cotovelo e de como é que uma posição baixa de um cotovelo altera a mecânica e a física e a quantidade de carga que está a ser implementada numa articulação como o ombro. Que por natureza o ombro já é uma articulação inatamente muito instável, que é uma articulação muito mais dada para a mobilidade do que para a estabilidade, por isso qualquer erro técnico, mais uma vez, irá causar uma sobrecarga articular enorme. Também, se não estou em falta, algo que nós fazemos bastante a nível de implementação no nosso dia-a-dia para minimizar este risco de lesão é, sem dúvida, estratégias de core, ok? E também já aqui tiveste um convidado que falou muito bem acerca da questão do core, sem dúvida que para nós, e é algo que nós falamos muito também nesta correlação com a preparação física, é sem dúvida ter um bom core, desenvolver um bom core para garantir que possa existir uma transferência de energia para as extremidades, ou seja, não vale a pena estarmos a incidir num trabalho de extremidades se não existe um bom centro, um bom core, uma boa estabilidade central, ok? E isto talvez é uma das, a nível crítico, nós, naqueles clubes mais pequenos e que infelizmente não têm uma equipa multidisciplinar, é algo que ainda falta e que nós felizmente conseguimos servir de referência para criar esse plano em grande plano a nível nacional, ok? E também eu vejo sempre, e aí eu gosto de incidir nisto, mas que é algo que eu preciso sem dúvida muito da parte da preparação física, minimizar o risco de lesão, os atletas têm que ter índices de força relativos satisfatórios, um atleta tem que ser forte, tem que ter, para além de um atleta, de ser bom nadador, eu digo sempre ele tem que ser um atleta, os atletas têm que ser atletas, atleta não pode ser só um termo quase usado como uma gíria. E sem dúvida que aí o meu papel como fisioterapeuta é muito importante, esse reforço aos atletas, que muitas vezes veem o papel da preparação física fora d'água como um acréscimo, quase um complemento. E é errado, é extremamente importante o papel da preparação física no construto da própria modalidade desportiva, ok? E como fisioterapeuta também cabe sim a nós a motivar os atletas para ter uma maior adesão aos planos executados pelo preparador físico, sem dúvida. Claro, excelentes opções que deste aqui e acredito que mesmo assim, infelizmente, às vezes acontece, não é? Faz parte, só quem não faz ou quem não pratica é que não tem nada, não é? Mas sem dúvida que são propostas muito, muito interessantes e isso também da parte do core que tu falaste também é muito importante nós explicarmos aos atletas como é que essa transmissão de forças acontece e esses pontos todos que tu falaste e muito bem, a parte da mobilidade também, bastante importante, porque às vezes lá está, achamos que é dentro d'água, então quase que temos de fazer tudo dentro d'água, não é? Eu não estou muito bem dentro da modalidade, mas acredito que haja se calhar atletas que achem isso, mas lá está esse trabalho que tu dizes e também essa parte de educar e dessa equipa multidisciplinar que tu falas e falámos ao longo aqui do episódio muito bem, acho que é sem dúvida o mais importante para o atleta perceber que tudo faz parte do puzzle, não é do verdadeiro atleta, digamos assim. Sem dúvida, Joshua, e digo mais, sem dúvida que o trabalho importante é sempre especificar a modalidade e estamos a falar mas não podemos esquecer que o trabalho cá fora da água, que não é simular a prática dentro da água, ou neste caso outra modalidade esportiva, existe também ainda talvez essa noção errada de que eu sei perfeitamente da vossa área, que os atletas muitas vezes pensam que têm que simular gestos técnicos no ginásio para ser algo que tenha um maior transfer, e isso é algo que também cabe a nós, enquanto vocês, enquanto preparadores físicos e nós, enquanto equipa multidisciplinar, desmitificar um pouco essa ideia que o treino tem que ser retirar skills biomecanicamente semelhantes para serem efetivos, e talvez eu não diria o oposto, mas é algo dispar dessa noção, sem dúvida. Sim. E gostei também muito daquela parte, Daniel, que tu falaste do pormenor da técnica, do cotovelo, da mão, isso é sem dúvida, lá está. E como é uma, ou seja, é um movimento que é linear, ou seja, qualquer coisa ali já pode afetar o tempo, não é? Um mínimo para os Jogos Olímpicos, não é? Na prova dos 50 livros, estamos a falar mais uma vez, literalmente é só ir, ou seja, qualquer minuciosamente, qualquer deslize, qualquer braçada a mais, qualquer respiração que não devia ser dada,
é o suficiente para, em vez de chegares em 21 segundos, chegares em 23 segundos ou perderes uma qualificação para os jogos. É mesmo ali um fio de cabelo que estamos a falar. São muitos detalhes e também gostei da parte em que falaste de que às vezes, e hoje em dia, né, nós temos acesso a isso facilmente, não é preciso termos umas câmaras XPTO, às vezes basta o próprio telemóvel, slow motion, estar sempre, às vezes é um bocado a consistência do método, do que propriamente termos ali à nossa volta coisas que custam milhares de euros, não é por estar no alto rendimento que isso também não é? Nós aqui temos a nível nacional e estou num contexto onde somos muito gratos e temos a humildade de trabalhar com, sem dúvida, muita tecnologia, mas que infelizmente mesmo a nível de nado é muito difícil, mesmo para o nosso contexto nacional, temos mais tecnologia para trabalhar fora de água, ou seja, estamos a falar aí de plataforma de forças, análise biomecânicas minuciosas, plataformas de força, tudo isso temos à nossa disposição. Dentro da água é muito dispendioso, infelizmente Portugal ainda não tem, temos apenas 1 ou 2 centros específicos, neste caso no Porto, que nós pontualmente lá vamos para fazer análises subaquáticas, medição de força das saídas do bloco, o nado amarrado para ver a quantidade de força também colocada na braçada, mas infelizmente nos nossos campos de treino e nos clubes, infelizmente não temos acesso a esse tipo de tecnologia, é a realidade, e aí temos que passar para a lei de fazer o melhor que podemos com aquilo que temos. E é possível fazer isso, é a ideia que é importante transmitir. Temos que encontrar nós as ferramentas, que qualquer ferramenta pode ser útil e reprodutível a partir do momento em que é usada sempre da mesma forma, que é registada da mesma forma, sob as mesmas condições. E temos aqui um meio de avaliação, de instrumentação perfeitamente viável para o nosso contexto. Se é evidence-based, está na ciência? Não. Se é reprodutível e se nos permite a nós concluir algo e ter resultados? Sim. Então vamos continuar a implementar. Claro, exatamente, é isso mesmo, muito bem dito e importante também de se dizer para todas as modalidades, para quem também nos está a ouvir. Excelente, Daniel. Agora vamos àquela pergunta também mágica aqui do podcast. Gostava de saber a tua opinião do que é um atleta moderno para ti. Sim, olha, até mesmo vai em concordância talvez ao que nós estávamos a falar agora, pelo menos na minha ideologia, de que é o atleta moderno. Sem dúvida que houve um shift muito grande nestes últimos anos no que é o contexto esportivo, mas se a gente for ver e analisar a bruto o que é que talvez foi esse shift, é sem dúvida na questão da tecnologia, ok? Porque o próprio método de treino, ok, também que evoluíram, temos sem dúvida alguns skills, algumas manifestações que dá para evoluir, mas sem dúvida que nós até mesmo se fores pesquisar numa base de dados, a grande parte das qualificações de treino, chamemos assim, já é algo outdated, já é algo que existe há muito tempo, e não tem que ter negativo, não tem que existir, porque se funciona é para continuar, mas sem dúvida houve uma emergente crescente da tecnologia e sem dúvida os atletas hoje têm toda a informação disponível, têm tudo datado, têm tudo estratificado, tudo em gráficos. Temos atletas que é fascinante já mesmo algumas camadas jovens que nos chegam até nós com a quantidade de conhecimento que eles têm acerca de biomecânica, de anatomia, de nutrição, de recuperação, e acho que sem dúvida o shift que existiu destes últimos anos para o dia-a-dia de hoje para esta geração dos milénios que estamos a entrar agora, é sem dúvida a tecnologia emergente e a quantidade de conhecimento, não de conhecimento, mas de informação disponível que existe para todos, até de fácil acesso, às vezes demasiado fácil acesso, ok? Também às vezes não é positivo estar tão disponível a informação assim. É verdade, é verdade. Por um lado, também lá está, cabe-nos a nós mais uma vez educar os atletas nesse sentido e também é bom que eles venham com essa informação para quase discutirmos ali, ok, mas para ti se calhar é melhor isto, ou para o outro é se calhar melhor outra opção, não é? Ou seja, por um lado também acaba por, lá está, incluirmos, como eu defendo muito, incluirmos o atleta no processo, não é só chegar ali, olha, vais fazer isto e acabou, e é porque eu digo, e não deve ser assim, não é? Ou seja, temos de incluir o atleta no processo. Até desculpa interromper, concordo perfeitamente com o que disseste e é algo que às vezes até posso dizer que me tira às vezes um pouco do sério, é o atleta passivo, ok? É aquele atleta que faz, que eu às vezes até brinco pelo que vemos em alguns contextos de competição, que eu costumo brincar e dizer que é o modelo russo, que é eles estão ali num regime tão fechado e tão strict que eles fazem. Eu gosto que os nossos atletas cheguem, sem dúvida, até nós e tenham curiosidade em perceber, ok,
a nível da fisioterapia, o que é que esta lesão implica a nível do meu corpo, o que é que eu estou limitado a fazer, o que é que eu posso fazer para além das sessões presenciais para melhorar, o que é que eu posso modificar no meu dia-a-dia que possa ser... é tão cativante termos um atleta, como tu disseste bem, envolvido, este engagement no processo, Claro. que sem dúvida que é um fator de prognóstico excelente para qualquer processo de reabilitação e para um contexto de treino, sem dúvida, um atleta interessado, sem dúvida que é impecável termos esse tipo de atletas, nada passivos, não é muito o meu registro, não gosto de atletas passivos. É isso mesmo, é isso mesmo. Temos o mesmo registro, é isso mesmo. Grande Daniel, agora aqui para quem nos está a ouvir, onde é que as pessoas podem seguir um bocadinho o teu trabalho, falar contigo, tirar algumas dúvidas, se for preciso, deixarem um bocado as tuas redes sociais? Sim, eu estou, acho que como maioritariamente nas redes sociais assim base, estou no Facebook e no Instagram, são as duas grandes redes sociais onde até maioritariamente as pessoas me encontram e contactam. Daniel Moedas, fácil. Felizmente não tenho a dificuldade de combater com muitos usernames iguais aos meus, tenho um nome meio peculiar. Também podem encontrar no LinkedIn, sem dúvida, através também do meu nome, Daniel Moedas. E sem dúvida estejam à vontade para entrar em contacto, trocar ideias. Eu troco bastantes vezes, não digo diariamente, mas dia sim, dia não, troco ideias com fantásticos profissionais de diferentes áreas, seja de nutrição, de psicologia desportiva, da preparação física, como é o teu caso e de muitos outros. E sem dúvida, quem quiser contactar está à vontade. Eu tipicamente sou muito rápido a responder e a criar até chat rooms para debater ideias com os diferentes profissionais. Estou sempre disposto. Mais nada, excelente, excelente, Daniel. Muito bem, Daniel. Olha, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um grande episódio e acredito que quem nos está a ouvir vai aprender e vai gostar de certeza de tudo o que falámos aqui. Muito obrigado, Daniel, e até à próxima. Obrigado, Diogo, mais uma vez, e sucesso aí. Ok, obrigado. Obrigado.